Bom, as informações do Placar Transamérica não param. O Placar Transamérica News trazendo agora a presença do professor Washington Silas de Graff. O Lucas Basílio vem trazendo aí a sua pergunta e ele está questionando, professor, o seguinte: o governo federal, ele decretou aí que vai ter um auxílio, né, justamente para o povo brasileiro e também para algumas empresas. Mas a pergunta que ele faz ao senhor, professor Washington Silas de Graff, é: de onde vem todo esse dinheiro? Muito boa tarde, meus amigos do Placar Transamérica, um forte abraço, boa pergunta, da onde que vem tanto dinheiro para solucionar os problemas econômicos do Brasil nesse ano aqui? Na verdade, funciona assim: o governo federal ele tem que passar um orçamento para o Congresso Nacional e esse orçamento é aprovado ou não. Então, todo final de ano já é passado para o Congresso Nacional o que vai acontecer no ano seguinte. E para esse ano foi passado um orçamento prevendo um déficit de 95 bilhões de reais. Então o governo tem que cumprir à risca esse orçamento aqui. Esse orçamento, inclusive esse déficit, esse estouro de 95 bilhões, na verdade esse orçamento ele vem sendo estourado desde 2014. Inclusive em 2014 teve um déficit de 23 bilhões que causou inclusive o impeachment da presidente Dilma Rousseff por ter estourado o orçamento sem aprovação do Congresso Nacional. E a partir de então, todos os anos, o orçamento é passado para o Congresso já prevendo um estouro. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um estouro de 120 bilhões de reais dentro da previsão do governo, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Bom, esse ano, a princípio, nós teríamos um estouro de 95 bilhões. O estouro vai ser muito maior. Então, consequentemente, o governo pediu para o Congresso a decretação do estado de calamidade pública. E quando decreta a calamidade, o Congresso aprova, aí não tem mais orçamento. Aí pode estourar o quanto tiver que estourar para solucionar o problema do país naquele momento. Então, o governo está liberado para fazer gastos. Esses gastos são gastos que o governo não tem dinheiro. Então, o que ele vai ter que fazer? Se endividar, aumentar o endividamento público para poder honrar com todos esses gastos que o governo pretende fazer. Então, dinheiro de onde que vem? Vem agora do endividamento, que o governo vai se endividar muito mais e está já previsto para esse ano um estouro em torno de 300 bilhões de reais. Então, é daí que o governo vai tirar dinheiro para fazer todos esses programas sociais, inclusive o auxílio emergência, que é o Corona Voucher que ele está propondo, os empréstimos para as empresas, as desonerações e tudo mais que o governo vai fazer. É daí que vem o dinheiro. Então, dinheiro vai ter esse ano através do quê? Do endividamento do governo federal. Tá falando, Moura? Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Placar Transamérica trazendo mais informações sobre a economia em época de coronavírus. Legal, valeu, professor. Obrigado pelas suas informações e a resposta aí ao nosso telespectador que participa do Placar Transamérica. Repito, você também pode participar. Manda aí a sua pergunta, entre em contato através das nossas redes sociais. Washington Silas de Graff, professor de faculdade, retornando, trazendo a sua experiência e respondendo aí a pergunta do telespectador. Na realidade, foram várias pessoas que participaram praticamente com a mesma pergunta. E a pergunta é a seguinte, hein, professor? Já passamos por outro momento igual a isso ou não? Outra crise igual a esta ou não? Responde aí, professor. Olá, de retorno aqui no Placar Transamérica, e é verdade, já tivemos precedentes, né, dessa situação, só que na verdade as crises que ocorrem, elas têm motivações diferentes. Em 2008 nós tivemos esse precedente também, que o mundo passou por uma crise, e essa crise começou nos Estados Unidos com a crise imobiliária, aquela bolha imobiliária que ocorreu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para quem não se lembra do que eu estou falando, é só lembrar de uma frase do presidente Lula, que era o presidente na época, que falou que o Brasil não seria atingido e que o Brasil teria apenas uma marolinha. E na verdade não teve uma marolinha, o Brasil também foi afetado de forma pesada naquela crise de 2008. E aí o que os governos têm que fazer quando tem uma crise dessa? Abrir o caixa, despejar dinheiro dentro do mercado, manter a economia funcionando. Só que na época, em 2008, toda essa injeção ela foi feita no sistema financeiro. Foi feita através dos bancos,
tentando proteger os bancos, porque não podia se quebrar o sistema financeiro dos seus países. E aqui no Brasil nós também tivemos injeção financeira nos bancos. Essa crise do coronavírus ela é diferente. Não é o sistema financeiro que está correndo risco. O que está correndo risco é a sociedade como um todo, são as pequenas, as médias empresas que estão correndo risco. Então, consequentemente, a injeção de recursos tem que ser feita justamente nessas categorias que estão sendo mais afetadas. É como se a gente estivesse em uma guerra, e na guerra o que acontece? Não existe caixa, tem que abrir o caixa, tem que despejar dinheiro. Agora, um cuidado que tem que se ter é justamente nos controles como que esse dinheiro ele vai ser colocado dentro do mercado, porque também se não tiver controle, vai ter corrupção e vai ter desvio de dinheiro, inclusive de dinheiro de calamidade. Esse que é o problema, principalmente aqui no Brasil, onde até o dinheiro que vai para solucionar uma calamidade, esse dinheiro acaba sendo desviado. Então o governo tem que ter controles financeiros, sim, para saber exatamente como que vai colocar todo esse dinheiro no mercado. Mas, enfim, não tem saída. Vai ter que abrir o caixa, despejar dinheiro no mercado para que a economia possa sobreviver. E depois que passar todo esse surto, passar toda essa crise, aí sim, aí começa todo um processo de recuperação do caixa do governo federal. São essas as informações que eu trago aqui para o Placar Transamérica. Amanhã a gente traz mais informações a respeito da economia aqui no Placar Transamérica. Muito obrigado ao Washington Silas de Graff, nosso professor de faculdade, e agora analisando também aí a questão econômica no Brasil e no mundo. É outro sistema que vai ter que se adaptar o mais rápido possível. Vamos ter que mudar muitas coisas, estão acontecendo, ainda vão acontecer, infelizmente, e a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado em todos os segmentos da sociedade.